nome é Natália, eu estou falando diretamente do escritório do Rio de Janeiro. E eu espero que hoje vocês recebam muitas informações novas e considerem algumas opções de cursos de universidades para estudar na Alemanha. A Alemanha tem mais de 400 universidades espalhadas pelo país. É, e são muitas opções, é uma variedade muito grande de cursos. E hoje a gente tem aqui três universidades, tem representantes de três universidades muito renomadas na Alemanha. E vai ser um prazer para mim hoje apresentar para vocês a Rechtschule Berlin. A gente também vai ter a apresentação do Instituto de Tecnologias de Deggendorf e também da AWTH Aachen. Então, a gente já pode ir começando. Então, eu vou dar a palavra agora primeiro para a Universidade de Berlim, para a Rechtschule Berlin, para a Mariana. Todas as apresentações vão durar mais ou menos 10 minutos, pessoal, e no final a gente vai ter um tempinho para perguntas. Então, pode ir colocando no chat, que a gente vai estar vendo, e no final a gente responde todas as perguntas. Mariana, o palco é seu, pode ligar seu microfone e fica à vontade. Obrigada, Natália. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha, né? Bom, como a Natália já me apresentou, eu sou Mariana, trabalho na Hertz em Berlim e hoje eu vou falar um pouquinho da nossa universidade. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Vamos ver. Eu vou colocar no modo apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então tá. Começando rapidinho. Quem somos nós? A Hertz School é uma universidade de pós-graduação, então nós só temos cursos de mestrado e doutorado, PhD, focado em políticas públicas, e a nossa abordagem é bastante interdisciplinar e internacional. A escola, ela foi fundada em 2003 e a ideia foi suprir um vácuo que tinha na Alemanha de universidades para governança e políticas públicas. Tinha algumas universidades já que tinham esses temas, mas não tinha nenhuma que fazia só isso, como a gente via no Reino Unido e na França. Então, essa foi a ideia da escola. Nós estamos em Berlim, nós somos extremamente internacionais e, por isso, nossos cursos são totalmente em inglês. Não precisa falar alemão, apesar de que alemão é sempre uma boa ideia se você está vindo para a Alemanha, né? E nós temos muitos parceiros acadêmicos internacionalmente, faz parte da nossa ideia de universidade. Somos mais de 30 parceiros hoje e nós somos uma universidade privada, mas totalmente credenciada pelo Conselho Científico Alemão. Então, como eu mencionei, nós fomos fundados em 2003 e o nosso primeiro curso de mestrado foi o mestrado em Políticas Públicas, veio em 2005, seguido pelo nosso mestrado executivo em Administração Pública em 2008 e nosso mestrado em Relações Internacionais em 2015. O mais novo é o mestrado em Ciências de Dados para Políticas Públicas em 2020. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho da nossa escola e dos programas que vocês podem fazer. Aqui só um pouquinho da internacionalidade da nossa escola. Nós temos muitas pessoas, claro, da Alemanha e da comunidade europeia, mas muita gente vem da América Latina, dos Estados Unidos e do Canadá. Eu diria a América Latina é principalmente brasileiros, mexicanos e colombianos. Então, como eu já mencionei, esses são os nossos 4 programas de mestrado. Hoje eu não vou falar do PhD, mas quem tiver interesse depois pode me chamar também. Mas nós temos PhDs também. Então, começando com o nosso carro-chefe, que eu diria que é o mestrado em Políticas Públicas. Ele é um mestrado de 2 anos, totalmente em inglês, e ele é para aquelas pessoas que estão interessadas em um mestrado bastante analítico para lidar com problemas de governança global. Governança no sentido global pode ser na escala nacional, regional e também global. Mas ele é um mestrado bastante interdisciplinar, então a gente pega de várias áreas do conhecimento. Então vocês vão ter políticas mais sociais, econômicas, até ambientais. E a ideia é que você consiga aprimorar e melhorar suas habilidades analíticas e de gestão. Então, nesse mestrado, nós temos 2 áreas de concentração. Você tem que escolher uma para focar realmente os seus estudos. Pode ser Policy Analysis, que é análise de políticas públicas, que é muito mais quantitativo e analítico. Você vai ter muita estatística, você vai saber lidar com vários programas de programação. Programas de programação é difícil, né? Mas é isso. E a segunda área de concentração é Governance and Leadership, que é totalmente diferente, mas necessariamente necessária no processo de políticas públicas e lida muito mais com a parte de gestão de instituições que lidam com políticas públicas, gestão de mudanças. A gente passou por uma grande digitalização,
Um exemplo que a gente sempre cita é o Covid, os governos se digitalizando. Então, essa é uma concentração para quem está interessado nisso. E esse curso, ele tem 2 anos dividido em 4 semestres. Aqui no lado direito dá para ver rapidinho o currículo. O primeiro ano é muito mais as aulas obrigatórias, o segundo ano extremamente flexível, onde você faz eletivas, tanto do MPP, tanto de outras matérias, outros cursos que vocês achem interessantes. Então, se você se interessar por outro curso da Hurt, você pode enfiar uma matéria ou outra lá. E o curso essa concentração você escolhe no fim do primeiro semestre para já começar a fazer no segundo. E entre o primeiro e o segundo ano do curso, vocês têm que fazer um estágio obrigatório, tá? Então, o MPP é realmente para gestão, políticas públicas, análise. Ele é um curso bastante, de novo, analítico. E ele te permite trabalhar em várias áreas. Então, a gente tem muita gente que acaba virando analista político, muita gente que vai para o governo ou volta para o governo, muita gente que acaba indo fazer um PhD ou trabalhando em consultorias, tá? Então, realmente, ele te permite trabalhar em diversas áreas e com diversos temas. Agora, um pouquinho do nosso mestrado de Relações Internacionais. Ele também trabalha com governança, nós somos uma escola de governança, mas ele está muito mais focado naquele aluno que quer perspectiva global e que quer trabalhar com problemas de governança que cruzam fronteiras. Então, não necessariamente eles ficam nos países ou dentro dos estados, mas realmente quem está olhando para esse aspecto global dos problemas de política pública. Tá? Acho que essa é a grande diferença com o MPP. E ele também é 2 anos completamente em inglês. E a maioria das pessoas que faz o MIA estão interessadas em trabalhar com relações exteriores, relações internacionais, consultoria política. A gente está tendo muita demanda para analista político, de risco político. Então, esse é mais ou menos o perfil do aluno que está interessado no MIA. E como o MPP, ele também tem área de concentração, você tem que escolher uma, mas ele tem 3. Pode ser segurança internacional, governança europeia, direitos humanos ou governança global. Aqui do lado está o currículo, o formato é extremamente parecido com o do MPP, 2 anos, 4 semestres, e com um estágio obrigatório no meio. E aí, o mestrado em Ciências de Dados para Políticas Públicas. Esse eu acho que é o mestrado mais diferente que a gente tem, porque ele junta 2 áreas do conhecimento que normalmente ficam meio para trás, ou não estão tão interligadas, deveriam estar, que são ciências políticas, ciências sociais e ciências de dados. A ideia é que os alunos usem a ciência de dados para melhorar a avaliação e a formulação de políticas públicas. Então, a ideia é que a gente está sempre coletando dados, os governos, as empresas privadas estão sempre coletando dados, e o que está sendo feito com isso? Por que não fazer para melhorar a formação de políticas públicas, ou até identificar lugares que está faltando uma política pública diferente? Então, essa é a ideia do MDS. Mas ele é para um aluno que já tem algum conhecimento. Opa, minha voz falhando. Pronto. Para o aluno que já tem algum conhecimento em estatística e matemática, porque ele é um curso que junta muita ciência de dados. Então, você tem que ter um pouco desse conhecimento, é um pré-requisito. Como você pode ver aqui à direita, nós temos introdução à ciência de dados, causal inference, mas também tem matérias do curso do MPP, por exemplo, o Policy Process. Então, ele junta realmente essas 2 áreas. E, de novo, 2 anos, 4 semestres, estágio obrigatório no meio e não tem área de concentração. Então, essa concentração você tem que focar mais na sua tese de mestrado, tá? E aí, o 4º mestrado, acho que é o mais fora da linha desses outros 3, porque é o nosso mestrado executivo em administração pública. Ele é voltado para profissionais com experiência de trabalho, normalmente são 9 anos, e que estejam querendo ou reciclar os seus conhecimentos em gestão e políticas públicas atuais, ou realmente fazer essa mudança para a administração pública. Ele pode ser feito em 1 ano, em período integral, ou em meio em período de 2 a 4 anos. Por isso que ele também é diferente. Os outros só podem ser feitos em período integral. Tá? Então, ele foca muito em networking, alguns problemas de governança, como a digitalização, por exemplo, e inteligência artificial, e ele tem um currículo que é modular. Então, você pode combinar as matérias para não ter que ficar em Berlim o tempo todo. Como a gente sabe que as pessoas estão trabalhando para esse mestrado, essa é a ideia dele. Aqui um pouquinho de desenvolvimento de carreira, o que a gente faz na Hurt. No primeiro ano, a gente tem vários workshops, feiras de carreira que a gente traz. Esse ano nós tivemos 80 parceiros vindo. Nós temos programas de mentoria, coaching. Entre o primeiro e o segundo ano você faz o estágio ou você pode fazer um professional year, que é simplesmente um gap year que você tira para trabalhar. Tá? E muitos alunos têm feito isso. A gente tem vários parceiros como
o GateSet, da Alemanha também, consultorias. No segundo ano, a gente também te ajuda com treinamento para entrevistas, com a tese de mestrado. Então, desenvolvimento de carreira é um ponto bem importante para a gente. E você, com certeza, desde o primeiro minuto que você entra na Hertz, você vai ter um acompanhamento. E se você souber usar as oportunidades, vai ser ótimo. A gente faz muito workshop. E onde que os alunos acabam trabalhando depois, né? Então, 92% dos nossos formandos estão empregados depois de um ano, e eles estão indo 46% para o setor privado, eu diria que principalmente para consultorias, e aí muitas consultorias que trabalham com o setor público, 31% indo para o setor público, aí é o setor público na Alemanha, nos países de origem também, organizações internacionais, e 23% em NGOs, em think tanks, fazendo pesquisa. É bem dividido e isso mostra realmente como os mestrados na Hertz eles te preparam para diversas áreas. Realmente depende do seu interesse profissional, para onde você quer ir. Um pouquinho aqui do que a gente tem além da sala de aula, né? Nós temos 5 centros de pesquisa em segurança internacional, governança digital, direitos humanos, sustentabilidade e governança europeia. E todos esses centros estão interligados com os nossos cursos de mestrado, porque como vocês viram já, eu falei um pouquinho, as áreas de concentração também são ligadas a isso. Então, se você gosta do que a gente está pesquisando, provavelmente você vai gostar do mestrado. Eu sempre falo que é interessante olhar nossos centros de pesquisa, porque os professores também estão lá, e eles são apoiados na parte quantitativa pelo Data Science Lab. A Hertz é uma universidade muito forte em pesquisa quantitativa para ciências sociais, que é uma coisa que falta bastante, a gente não vê tanto, e esse é realmente um diferencial nosso. Aí, um pouquinho de mais internacionalidade, nós temos programas de dupla titulação com universidades bem renomadas, como a Ciences-Po, a Bocconi, Colômbia, Tóquio. E nós temos os intercâmbios normais de 6 meses com muitas universidades ao redor do mundo. Então, quem tiver interesse em talvez passar só um semestre fora, o intercâmbio é ótimo. Quem tiver interesse em dupla titulação, estuda um ano na Hertz, um ano no nosso parceiro e sai com os 2 diplomas, tá? E tem muitos alunos que decidem fazer isso. Um pouquinho do que a gente pode fazer por você antes de você chegar em Berlim, é ajudar com o visto, registro na cidade. Os brasileiros não precisam pedir visto antes de entrar na Alemanha, você pede o seu visto, a sua permissão de residência aqui em Berlim. A gente te ajuda com essa burocracia. Se você não fala alemão, a gente te ajuda com os formulários. A gente explica um pouco como funciona a moradia e seguro de saúde, pode te ajudar um pouquinho nisso. Nós temos aconselhamento psicológico aqui dentro também e alguns descontos em escolas de línguas parceiras e cursos básicos na própria Hertz. Então, a depender da demanda dos alunos, a gente abre turmas de alemão também. Como eu disse, nós somos uma universidade inglesa, porque nós somos bastante internacionais, mas falar alemão é um diferencial na busca de emprego, aumenta suas chances para estágio também. Então, eu sempre recomendo tentar aprender um pouco. E aí, para a parte final da minha apresentação, como que você se inscreve? Totalmente online, tá? Então, não tem nenhuma taxa também de inscrição. Você manda o seu currículo, carta de motivação, histórico da universidade, 2 contatos para referências, então a gente entra em contato com as suas referências, e o certificado de proficiência em inglês, nós aceitamos TOEFL, Cambridge, IELTS, Duolingo. Você manda tudo isso e a gente avalia. E quanto custa estudar aqui? É a parte mais importante, acho. O custo do programa são 18.250 euros por ano, totalizando 36.500, então uns 2 anos do mestrado. E como que a gente faz o financiamento para os alunos? A Hertz tem algumas formas de financiamento, nós temos bolsas totais, e esse ano acho que a gente deu 27 bolsas totais, e nós temos bolsas parciais, acho que esse ano são mais de 90. Então, 60% dos nossos alunos recebem algum tipo de bolsa nossa, e você pode se inscrever. As bolsas totais são abertas para todo mundo. Elas são baseadas em mérito, mas elas são abertas para todo mundo, tem uma fase de entrevista. As bolsas parciais também, abertas para todo mundo, mas a gente leva em consideração mais a necessidade financeira do aluno. E aí a gente tem uma equipe de financiamento externo, que é o nosso Student Funding, que encontra financiamento externo para alunos. Então tem muitas instituições que dão bolsa de estudo, não só para brasileiros, mas enfim, também. E a gente tem essa equipe que ajuda vocês a encontrar financiamento externo. Então, hoje, o aluno da Hertz, por ser uma universidade cara,
ele pega normalmente uma bolsa parcial nossa e um financiamento externo, tá? No nosso website tem várias listas de financiamentos externos que alunos já usaram, então vale a pena dar uma olhada e entrar em contato com o nosso Student Funding, eles estão lá só para isso. Agora, para os brasileiros, nós temos 2 oportunidades exclusivas para brasileiros. Então, nós temos uma bolsa de estudo para os servidores públicos brasileiros em parceria com a República. Essa parceria já vem rolando por 5 anos, mais ou menos, e está aberta para o MPP, para o MDS e para o EMPA. Mas é só para o servidor público brasileiro e ela cobre pelo menos 50% dos custos do programa, podendo chegar a 100%. E quem é membro da rede do Vetor Brasil, que é uma rede muito interessante também, que trabalha com o setor público, tem pelo menos 25% de bolsa já garantido. Não significa que você pode conseguir mais, com certeza você pode, é só realmente pelo menos. Então, a gente tem uma ligação muito forte com o Brasil, a gente tem muito aluno brasileiro, a gente tem muitas parcerias brasileiras, a gente tem muitos pesquisadores que acabam vindo do Brasil fazer um tempinho de pesquisa aqui, 3, 6 meses. Então, é uma relação bem próxima com o Brasil e a gente fala muito de Brasil aqui na Hertz. Temas de políticas públicas, dificuldades, coisas que a gente aprende com o setor brasileiro também, o setor público brasileiro, por exemplo. Então, é isso. Uma apresentação bem rapidinha, espero não ter passado muito do tema. Quem tiver alguma pergunta e quiser falar comigo, eu vou deixar o meu e-mail também. Muito obrigada. Acho que eu consegui parar de apresentar. E eu passo a bola para os meus colegas também. Obrigada. Obrigada, Mariana. A apresentação foi ótima. A gente vai seguir agora para a próxima universidade, mas se alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, vai deixando nos comentários, a gente vai responder no final todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então agora eu vou chamar a Tamiris Gomes para apresentar a Universidade de Deggendorf, o Instituto de Tecnologia de Deggendorf. Então, eu vou passar a palavra para ela. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tamires, eu sou estudante de mestrado da Technische Hochschule Deggendorf, Instituto de Tecnologia de Deggendorf. Vou dividir com vocês, compartilhar a minha apresentação para apresentar de alguns cursos e no final posso tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Só um minuto. Vocês conseguem ver a minha tela? Está carregando. Agora sim. Tá. Ainda carregando? Já está aparecendo. Já tá? Então tá bom. Então sejam bem-vindos ao Instituto de Tecnologia Deggendorf. Aqui eu vou falar sobre a universidade, é uma das mais internacionais da Bavária, então a gente está localizado na Bavária. A população estudantil é de 8.500 alunos, mais de 40% dos alunos são estrangeiros e mais de 100 países. Nós temos um campus que é somente em inglês, então é o campo que eu estudo, por acaso, então são 3 campos e um deles é somente cursos em inglês. Os programas de dupla graduação nós também temos, em cooperação com universidades internacionais sediadas na Europa, América do Sul e Australásia. Diversos programas de intercâmbio para alunos internacionais. Então, nós podemos, quem estiver interessado em estudar na faculdade, a gente pode estudar na faculdade, mas tem a opção também de fazer o intercâmbio em outros países, em outras faculdades parceiras. Aqui são algumas classificações e prêmios da universidade. Então, nós temos um prêmio relativo à inovação em 2023. Também temos um prêmio de primeiro lugar em nível mundial na categoria Espírito Empreendedor. 16º lugar em nível mundial na classificação geral das universidades mais inovadoras.
Então, temos também outro grupo, outra categoria de premiação 2023, 2024, administração de empresas, gestão internacional, gestão de turismo, psicologia empresarial, engenharia industrial, informática empresarial, sistemas de informações empresariais. Então, a faculdade não abrange somente um nicho. Nós temos diversos nichos de estudo, diferentes áreas. Também tem a Sociedade Europeia de Pesquisa em Qualidade, ganhamos o Prêmio Diamante Internacional de Excelência em Qualidade, prêmio de 4º lugar na Europa na categoria Universidade Empreendedora do Jovem do Ano, e também prêmio da Universidade da Baviera para empreendedorismo. Alguns credenciamentos de programas, então nós temos credenciamento do sistema para agência assim para toda universidade, selo de qualidade para toda universidade, amplo aprimoramento de qualidade, garantia da qualidade de ensino dos estudos em todos os programas de graduação, passo importante em direção a mais responsabilidade pessoal e autonomia, e apenas 22% das instituições de ensino superior alemães são credenciadas pelo sistema. Então, a nossa faculdade tem um grande diferencial e um foco muito alto em relação à qualidade do ensino. Esse é o campus principal, o campus de Deggendorf. Aqui são os 3 campos que nós temos. Então, o campus de Deggendorf é o primeiro à esquerda, o campus europeu, que é o que eu mencionei, eu estudo. E o outro campus é o campus CAN, é um campus menor e tem alguns outros cursos específicos. Alguns fatos sobre Deggendorf. Então, aqui a gente vê a localização do curso, dos campos, desculpa. Em azul, Campus CAN, Deggendorf em Pfarrkirchen. Então, a gente está localizado perto dos Alpes, na fronteira com a República Tcheca e a Áustria. Ficamos próximos a Munique, que é a principal, a capital da Bavária. Alguns fatos sobre a cidade de Deggendorf, onde é o principal campus. Nós temos 34 mil habitantes. Fica situada nos pés do Danúbio. Tem a Floresta da Baviera, que é muito bonita, por sinal. Alguns esportes são muito praticados lá, como ciclismo, esqui, caminhadas, parapente. Então, tem uma comunidade bem ativa e esportiva. E também nós temos, eu vou falar isso a seguir, nós temos esportes também disponibilizados pela faculdade para os alunos. A prática de alguns dos cursos são feitas de forma inovadora. Aulas teóricas, ensino prático e trabalho em projeto. Então, aqui é um dos laboratórios em Deggendorf. Laboratório não, uma aula prática de um dos cursos que nós oferecemos. O ensino é prático, como eu falei. Então, por exemplo, no meu caso, que eu faço um mestrado, a gente tem alguns laboratórios específicos de simulação. Então, isso é bem legal, porque a gente tem aula teórica. E, em seguida, a gente tem a aula prática. Temos equipamentos de alta qualidade. Aqui é uma sala de baixa reflexão. Então, a faculdade é bem equipada com bastante laboratórios com tecnologias novas. Então, tudo que a gente aprende na faculdade é a última tecnologia. Então, isso é muito bom para colocar a gente a par de tudo que está acontecendo para entrar no mercado de trabalho alemão. Essa é uma foto do auditório, um dos auditórios que nós temos. Sobre o ambiente da faculdade, esse é o mascote da faculdade. Então, o campus sempre tem muita atividade. Então, são elaborados alguns dias de internacional, por exemplo, de comidas. Então, todos nós fazemos cada um prato de um país e compartilhamos as culturas diferentes, porque é uma faculdade bem internacional. Então, tem bastante gente de todo lugar do mundo. Nós temos também... Essa é o Taste the Word, que eu estava comentando agora há pouco. Então, é um jeito de ter uma integração cultural entre todos os alunos que vêm de um background diferente. Tem também o Festival de Música no campus. Então, como eu mencionei, sempre tem alguma atividade para promover uma interação entre os alunos e também para promover uma imersão um pouco maior na cultura alemã. Então, tem algumas bandas alemãs que participam do festival.
Os esportes que eu mencionei, então a faculdade tem um convênio, normalmente no meu campus, por exemplo, tem um convênio com academias ou com alguns provedores do esporte, então a gente pode fazer se matricular pelo sistema da faculdade, depois que a gente está matriculado na faculdade, e a gente pode reservar uma vaga, enfim, participar de várias atividades diferentes, não tem limite. Então isso é interessante, porque você pode participar de diversas coisas diferentes, diversas atividades diferentes, não fica limitado a só uma coisa. Aqui eu vou falar sobre os cursos em alemão. Então, esses todos são os cursos de graduação em alemão. Então, nós temos a Faculdade de Engenharia Civil e de Construção, Faculdade de Economia Aplicada, é da Escola de Administração, e aqui, entre parênteses, tem os níveis de alemão. Então, B2 a C1, a segunda que eu acabei de falar é o nível C1. Faculdade de Engenharia Elétrica e Tecnologia de Mídia, nível B2 de alemão. Faculdade de Engenharia Mecânica e Mecatrônica, B2. Faculdade de Ciências Neurais e Engenharia Industrial, B2 a C1. Faculdade de Ciências Aplicadas à Saúde, B2 a C1. E Faculdade de Ciências da Computação, B2 a C1. Essas são as faculdades e todos esses são os cursos, né, nomeados individualmente, são os cursos que nós oferecemos. Então, Engenharia Civil e Construção, Economia Aplicada, Psicologia Organizacional, Engenharia Elétrica, Mecatrônica. Então, eles estão divididos entre BA, or B-Eng, e B-Science. Então, depende do programa que você está procurando, mas tem uma variedade muito grande. Então, ciência esportiva aplicada, engenharia física, informática em saúde, gestão de serviços de saúde, sociais e resgate, gestão e inclusão de participação, enfermagem, inteligência artificial, bioinformática. Então, é bem abrangente a gama de cursos que a faculdade oferece. Pós-graduação, nós também temos pós-graduação em alemão. Então, eu vou falar alguns exemplos aqui: engenharia civil e ambiental, gestão de recursos humanos, gestão estratégica internacional, pesquisa aplicada em ciências e engenharia, engenharia eletrônica e automotiva, é um mestrado em engenharia, engenharia mecânica, ciência da computação aplicada, informática comercial. Então, tem também diversas opções de cursos de pós-graduação em alemão. E as opções para estudantes internacionais, que seria nosso caso, por exemplo, dos brasileiros. Aqui nós temos 8 programas de bacharelado em inglês. Então, como eu falei, tem a opção do Science, Engineer and Arts. Então, os bacharelados são Inteligência Artificial, Informática e Saúde, Produtos e Processos de Construção, Engenharia de Sistemas e Energia, Eletromobilidade, Condução Autônoma e Robótica Móvel, Engenharia Industrial, Gestão Internacional, Gestão de Turismo Internacional, Turismo Médico e de Saúde. Aqui são os programas de mestrado em inglês, também tem uma gama relativamente alta para ser somente em inglês, né? Então essa seria a única exigência em relação à língua. Então tem mestrados em ciência, engenharia e artes também. Os mestrados na área de ciência ciência da computação aplicada, inteligência artificial, ciência de dados, saúde digital, engenharia elétrica e tecnologia da informação, saúde pública global, computação de alto desempenho, computação quântica, informática para ciências da vida, mestrados de engenharia, sistemas mecatrônicos e cyberfísicos, sistema mecatrônico e cyberfísicos em Deggendorf. Então tem os dois cursos em campos diferentes. Edifícios sustentáveis, saudáveis e sustentáveis, esse é o meu mestrado. Muito interessante, por sinal. Inteligência artificial para sensores e atuadores inteligentes e inteligência artificial aplicada para gerenciamento de produção digital. E um mestrado na área de artes e desenvolvimento de turismo internacional. Aqui nós temos um dos pontos altos, né, dos pontos fortes da nossa faculdade é a área de inteligência artificial. Então, nós temos diversos cursos em inglês ou em alemão, sendo bacharelado ou mestrado nessa área. Então, é uma boa opção para quem tem interesse em trabalhar nessa área, se especializar nessa área.
Aqui são mais detalhados os cursos que eu acabei de ler para vocês. Então, programas de bacharelado em engenharia. Então, todos esses são os programas que nós temos, e mestrados também. O processo de inscrição. Vou falar como funciona o processo de inscrição. Dependendo do curso que você vai fazer, do programa que você escolher, você tem 2 períodos de inscrição. Alguns cursos têm dois períodos de inscrição por ano e alguns cursos têm somente um período. Então, eu deixei o link aqui para inscrição. Lá vocês podem ver como funciona, é sempre pelo portal Primos. Então, é diferente de algumas outras universidades que usam outros meios. Então, nós usamos o portal Primos. E o período de inscrição para estudantes de intercâmbio, para quem tiver interesse de fazer intercâmbio na faculdade, que também é possível. Então, é de 1º de abril a 1º de junho, para inscrições em outubro, para iniciar em outubro. E 1º de outubro a 1º de dezembro, para começar em março a faculdade. E o período de inscrição para estudantes regulares, se você quiser começar um mestrado ou começar uma graduação, então é 15 de abril a 15 de julho para alguns cursos e 15 de novembro a 15 de janeiro para outros cursos. Então, tem que acessar o nosso site e verificar qual é o período de inscrição para o curso que você deseja. Os cursos e os exames de idiomas. Então, a proficiência em idiomas, quando a gente vai se candidatar a uma vaga, dependendo da língua que você precisa ter conhecimento, por exemplo, só inglês, só alemão ou inglês e alemão. Alguns cursos são ministrados em 2 línguas. Então, nós aceitamos os testes de proficiência, o TOEIC, o teste DAF e o TELC. E também de inglês pode ser o IELTS e alguns outros. Nós também temos cursos intensivos durante as férias, para quem vai precisar do alemão, ainda não tem o nível exigido. Tem um curso também pré-inscrição, que você pode começar a aprender o alemão e depois você começa a faculdade. Programas de autoaprendizagem para inglês, espanhol e alemão. Cursos Tandem, então a nossa faculdade oferece um curso, na verdade não é exatamente um curso, mas é um aprendizado em parceria. Então, você pode, depois que você está matriculado, você pode se inscrever nesse Tandem. E você e algum parceiro, então você se oferece ensinando a sua língua, seu idioma materno, por exemplo, no nosso caso, português. E você menciona qual idioma você quer aprender, pode ser qualquer um. E eles vão fazer um match entre esses 2 candidatos e a gente marca as reuniões presenciais ou online. Enfim, e a gente desenvolve um aprendizado em parceria com algum outro estudante, o que é bem legal, eu também participei. E o Let's Get Started é o semestre preparatório para estudar alemão que eu mencionei. Se você tem um curso, você vai começar a estudar no próximo semestre e você ainda não tem um nível muito bom de alemão, então você pode começar a estudar alemão com a gente. E mesmo depois de começar a faculdade, nós oferecemos também um curso semanal. Você só precisa se inscrever e as aulas são online. E no final do curso, no final do semestre, a gente tem sempre uma prova e avança para o próximo nível. O ano acadêmico na faculdade é dividido em 2 semestres de 15 semanas. Então, o semestre de inverno começa em 1º de outubro e termina final de janeiro. E depois começam os exames. Normalmente é um prazo de 15 dias a 1 mês, 20 dias. E o semestre de verão começa sempre 15 de março. E o final é em julho, seguido pelos exames também. Os intervalos semestrais. Então, a gente tem as férias de verão e as férias de inverno. Então, normalmente é de 15 de fevereiro a 15 de março e de 1º de agosto a 30 de setembro. Elegibilidade para o programa de bacharelado. Aqui eu estou deixando alguns links. Depois, quem quiser, quem precisar, pode entrar em contato. A gente manda a apresentação por e-mail. A Nabinha, para você confirmar se a sua universidade tem uma compatibilidade de grade estudantil com as universidades alemãs. E aí, se você tiver essa possibilidade, essa compatibilidade, então você pode aplicar para um bacharelado ou para um mestrado na nossa faculdade. Aqui são... Opa! Aqui é bacharelado internacional, então também é o link para quem tiver alguma dúvida. Certificado Geral da Educação, aqui também você pode confirmar todos esses links, você pode confirmar, você coloca o nome da sua faculdade, o curso, e aí você consegue conferir se há essa compatibilidade entre o seu curso e a exigência da Alemanha para você poder se matricular numa faculdade alemã.
O escritório de coordenação da Bavária, Malásia, para quem tiver um interesse. No nosso caso, não se aplica muito, que a gente está falando só com candidatos do Brasil. Concluir a qualificação para ingresso na universidade em 2 semestres. Tornamos isso possível com a cooperação da FO Áustria para a International Foundation Program, para os alunos que não atendem ainda aos requisitos de entrada para estudar na Alemanha, não têm os créditos suficientes nas disciplinas de matemática, física, inglês, eles podem se matricular em um programa de graduação. Então, tem um programa preparatório para quem ainda não atingir o nível nesse momento. Você ainda não precisa desistir, você ainda pode entrar em contato com um desses setores que eu acabei de informar e se certificar de quais são os critérios que você ainda precisa melhorar ou atingir, e aí você consegue se candidatar para uma próxima etapa, uma próxima seleção. Esse é o curso preparatório de alemão que eu mencionei, Let's Get Started. Então, as datas para se matricular são sempre de início para 2024, é quinta-feira, 7 de março. E a inscrição, período de inscrição é de 1º de setembro do ano anterior, desde que haja capacidade. Então, tem um número limitado, um número limitado de participantes. E também, qualquer dúvida, tem um e-mail aqui que vocês podem entrar em contato para saber mais informações sobre isso. Financiamento, custos e bolsas de estudo. Então, vão haver algumas mudanças a partir de outubro de 2025. Então, a partir dessa data, serão 50 euros para inscrição no programa de graduação, 500 euros de taxa de serviço por semestre e 72 euros, que é a taxa de associação estudantil por semestre. É uma taxa obrigatória que a gente paga semestralmente. Alguns custos, algumas estimativas de custo. Então, 350 a 700 euros por mês é a média que você vai gastar com o seu aluguel, numa residência estudantil ou num apartamento privado que você acha que você encontre. Aproximadamente 150 a 200 euros por mês para o seguro saúde, taxa de TV e taxa de rádio, que são taxas também obrigatórias, e o seguro saúde também é obrigatório na Alemanha. E os alunos internacionais podem se candidatar a várias bolsas de estudo e subsídios até 900 euros por mês. Então, essas bolsas não são para antes do mestrado, do bacharelado, são para após. Então, você estando matriculado e já sendo aluno da nossa universidade, você pode aplicar para uma das diversas bolsas. Então, tem bolsas com critérios diferentes, tem bolsas com valores diferentes. Então, você pode ver qual seria a mais adequada para você e você pode se inscrever. É só juntar todos os seus documentos, as suas documentações e se inscrever para uma dessas bolsas. Aqui, se alguém tiver alguma dúvida, você pode escanear esse QR Code e ter mais informações. Aqui também são um dos nossos contatos. Então, se você tiver interesse em tirar alguma dúvida relativa à engenharia, você pode perguntar via um e-mail para esse contato que está na tela. Ciências da computação é o contato seguinte. E-mail de boas-vindas, welcome, @th-deckendorf.de. Você pode também tirar dúvidas gerais sobre esse e-mail. E também, normalmente, nós temos outras sessões de aconselhamento, suporte, se você tiver dúvidas, como aplicar, ou alguma situação específica, particular, que eu, de repente, não mencionei aqui. Então, você pode entrar em contato com a gente em qualquer momento, por e-mail, e a gente vai responder qualquer dúvida. Aqui são nossas redes sociais, se vocês quiserem saber um pouco mais do dia a dia, ou que a gente sempre posta como funciona a faculdade, os ambientes da faculdade, então é legal seguir se vocês quiserem, tiverem interesse. E da minha parte é isso, agradeço pelo tempo, espero que eu tenha ficado também dentro dos 10 minutos. Obrigada, Tamires, pela apresentação. Agora a gente passa para a última universidade de hoje, que vai ser apresentada pela Cassandra Dubeck. Ela vai fazer a apresentação dela em inglês, gente, mas ela tem em português, então vocês podem deixar suas perguntas no chat em português e a gente vai responder todas no final. Se ficou alguma pergunta também sobre Deggendorf ou sobre Berlim, também vai deixando no chat. Então, vou passar a palavra agora
Tá, Cassandra? Por favor, fica à vontade. Olá, bom dia, gente. Eu sou Cassandra, eu sou Program Manager aqui na universidade. Eu vou fazer, como a Natália já falou, a apresentação em inglês, porque infelizmente meu português não é tão bom. Mas depois das perguntas eu posso responder em português. Então, vamos ver. Eu espero que vocês possam ver minha apresentação. Aparece sim. Perfeito. Então, bem-vindo a EVTH Aachen. I will presenting about our short courses. And to get started, this is a small overview about what we will be talking about today, about the short courses in general and how to become a participant. I will give you some course topics and dates, what we are doing here, and of course, very important, some funding options, which you will get later. I will be starting about the short courses. I will be talking today here about summer schools. What are summer schools? In general, it's a very perfect way to explore student life here in Germany. So it's not an entire postgraduate study or a bachelor study or master's thesis. It's just a small summer course you can do in the summer, which means studying abroad for 2-3 weeks here at RWTH Aachen University. Our teaching is always on campus and it's always in English, so you don't need any German. You only need to speak some English. We also have a lot of people here in the team who speak Portuguese or Spanish, so if you have any problems, we can always help you out and try to answer them in our best way possible. The qualification you will have at the end is an official RWTH Aachen University certificate with credit points, which you can take back to your home university and use those in your normal studies. So you can actually make some credit points during the summer while enjoying yourself here. Apart from all the academic part I will be talking about later, we have a very big and interesting mentoring and supporting program and a lot of social program. I will be showing you some of the details later on as well. And our housing is also included, so you will be staying here in our housing with an extensive support. You don't need to look for anything by yourself. Then, of course, it's really important how to become a participant. In general, you need to be at least 18 years old. You need to be in your bachelor's, master's, or in between, or recently graduated, because we like to have students who are all more or less on the same standard or the same knowledge about the different topics, and you should have a proficient in the English language because all our classes are taught in English. The exams at the end are in English, so to be able to pass and take home the credit points, you need to speak English. And of course, a lot of students here are speaking in English, and most of them it's not their mother tongue, so to be able to communicate with other students here, you should learn or know English as well. Then our registration process is actually quite simple. Our registration usually starts in December. That's when we put out all our different options and all our different summer schools. And then our sign-up deadline is until April 1st. So there's still some time to look at the different programs we are offering. Then between April and June, August, when our program starts, is the preparation phase. As we know that a lot of students, depending on the countries, they need a visa or they need some help finding the flights, travel insurance, all these different things. And we always try to give and help as many students as possible. So if you have any issues there in the preparation phase, we're here and we can answer your questions. We can talk to you on the phone and make sure that you find your way here to us, to Aachen. Of course, most important part is the different course topics and the different dates.
this is an overall overview about our summer schools. We have in the middle we have the interactive classes, which can be lectures, which can be exercises, they can be case studies or experiments. We always try to be as interactive as possible so it doesn't get boring. Then on one hand, we have always professional insights because we always like to give the students a place to network. Maybe it's a company visit or an institute visit, a lab tour, or an expert talk. We have really big brands who are our partners, and we always try to give a company visits for each school so you guys can visit a real working company which is kind of connected to the field of the summer school. Of course, we also have social and cultural activities, as it is kind of also a cultural exchange because you will be meeting a lot of different people from all around the world. We have social events. Sometimes they're even with other summer schools, so you meet other people from another school about a different topic as well. We have city tours. Since Aachen is on a border tri-point, so the Netherlands and Belgium are maybe like a 5-minute car drive away. So we always try to give you guys the possibility to visit those countries and cities. We have a mentoring program, as I said before, where you actually meet students from RWTH University, and they can show you around how the student life here in Aachen is for real. As I said before, our comfortable stay includes accommodation, it includes breakfast and lunch, and also a transportation ticket for the entire time, so you don't have to worry about taking the bus. It's all included. Same goes for an emergency contact, so we always have an emergency phone. You can reach us at any time. And as I said, we help you with visa, insurance, or any other travel tips. So we get right started into our different summer schools. One of our new ones is the Robot Operating Systems Essentials. About Delta Robot building process, you will be able to actually build a robot and take it home with you. We have the Artificial Intelligence in Industrial Applications Summer School. It's about programming with Python, industrial Internet of Things, and data analysis and holistic optimizations. We have the innovative technologies in automotive engineering. You will be visiting DAF trucks here, settled in the Netherlands, and it's about automotive innovations and propulsion systems. Another school from us is the Robotics and Innovation for Future Industrial Applications. So here you will be constructing and programming a robot and learn about mapping and object manipulation. Then one of our biggest schools is the Production Technology meets Industry 4.0. This is kind of an overview of a lot of different topics which come together when it comes to Industry 4.0, which can be human-machine interaction, which can be concepts of lean principles, modern factory layout planning. Here you have a very big company visit as well. Then we have a school which is about sustainable buildings and green cities, where you learn about building simulation, optimization, and energy performance and efficiency. So I think it's a very, very hot topic at the moment. And you will be visiting a living lab, the Smart Quart, which is an intelligent energy network across multiple cities. So we will be visiting all these different cities. And last but not least, our Automation and Simulation Summer School, which is about modern automated systems and problem-based software usage in automation. This is a school we have for many, many years now, and it's always very, very interesting. Since we don't have that much time, I'm going right back to the funding options, which I think is really, really important for you guys as well. We have an early bird discount, which means if you apply until March 1st, so you still have a couple of days left, you get a 10% off the entire program fee. It is available for everyone and everybody. Here on the right side of the PowerPoint, you can see a little bit how the program fee would look like. Then we have a friends and peers discount, which I think is really interesting because you can take one of your friends, you could both go together and have this experience together, and you get a 15% off.
as well for all programs. And sometimes you don't want to go alone. You take your buddy and you both come here and have the experience together. And of course, we have country scholarships, which gets you a 50% off. Here as well is the deadline March 1st. So don't miss your chance. You can find all our information on our website. Here's a little bit an overview about our team. On the bottom, you can see our email address, our Facebook, Instagram, as well our WhatsApp. So if you have any questions, contact us, write us. You can write in Portuguese. I can answer in Portuguese with no problem. So yeah, we would be really excited to see some faces. Muito obrigada. Muito obrigada, Cassandra. Foi uma apresentação ótima. Vou colocar todo mundo agora no cenário para a gente passar para as perguntas. Pronto. Então vamos lá. A gente recebeu algumas perguntinhas no chat. Ainda dá tempo de colocar, gente, se alguém ainda tiver alguma última pergunta. Então a gente vai aproveitar esses últimos 10 minutinhos para isso. A Renata perguntou sobre, ela fez algumas perguntas. Ela queria saber mais sobre o PhD na Health School. Eu vi aqui. Oi, Renata, obrigada pelo interesse no PhD. O período de inscrição para o PhD é um pouquinho diferente dos mestrados que eu mostrei para você, então vale a pena checar a página para os requisitos especiais. Eu vou te mandar aqui agora também, mas só falando um pouquinho do PhD assim, in a nutshell, bem rapidinho. O PhD aqui na Hertz, ele é pago, você é pago para fazer o PhD, tá? Então, você concorre a uma vaga e essa vaga está diretamente ligada a uma bolsa. Então, não tem a chance de você fazer um PhD e não ter um suporte financeiro da gente. E nós temos programas, tanto só nossos, em PhD em Governança e Políticas Públicas, quanto com outras universidades aqui em Berlim. Então, nós temos programas de PhD com a Humboldt University, com a Freie Universität também. Então, tem várias oportunidades que você pode ver, mas todos eles seguem a mesma linha. Você tem que ter algum financiamento. No nosso da Hertz, o financiamento é da Hertz School, ela te paga para fazer isso. Com as outras universidades, tem um financiamento também que tem com o DAD, tem com outros órgãos do governo alemão e tem até com outras fundações. Então, esse é um pouquinho do PhD. Para o PhD, você já tem que ter uma ideia da sua pesquisa. Então, no mestrado, você entra sem ter que saber a sua pesquisa, você meio que descobre ao longo do caminho. No PhD, você já tem que trazer o seu projeto de pesquisa, tá? Isso faz parte da inscrição, então acho que são pelo menos 10 páginas, de 5 a 10 páginas sobre o seu projeto de pesquisa, que fazem parte do application. Então, eu vou te mandar, vou deixar aqui o site também, caso alguém tenha algum interesse, mas só algumas informações sobre o PhD. Tem mais algumas perguntinhas nesse sentido, Mariana. O Ezequiel quer saber mais sobre linhas de pesquisa do PhD e oportunidades de bolsa também. Ok. Linhas de pesquisa do PhD, elas são sempre alinhadas com os nossos professores e com os nossos centros de pesquisa. Então, como eu falei, nós temos 5 centros de pesquisa, segurança internacional, direitos humanos, governança digital, estudos europeus e sempre falta alguma coisa, sustentabilidade. Então, a primeira coisa que eu digo é dar uma olhada nesse centro de pesquisa. Lá tem todos os pesquisadores e os professores e ver o que eles estão fazendo. Tem sempre o currículo deles, né, o equivalente ao nosso currículo Lattes, pesquisa que eles estão fazendo. Se o que você está interessado é alinhar com algum desses professores, aí, beleza, acho que tem uma sintonia, faz sentido começar a investigar ainda mais os processos seletivos, os requisitos do PhD, tá? Nós temos também na página do PhD uma lista de potenciais supervisores, então a sua linha de pesquisa também tem que seguir a linha de pesquisa deles. A gente pede para não entrar em contato ainda, mas com certeza dê uma olhada no que eles estão fazendo, engaje com eles nas redes sociais, nada te impede de mandar uma mensagem no LinkedIn, alguma coisa assim, mas ainda não entrar em contato
para pedir apoio para sua candidatura de PhD, porque eles não estão envolvidos nesse processo. Mas então essas são algumas das linhas de pesquisa. E bolsa, como eu disse, se você foi aprovado para o doutorado na Hertie, para o PhD na Hertie, a gente concede uma bolsa. Eu acho que hoje está em torno de 1.400 euros. Mas para esses outros cursos de PhD que são em parceria com outras universidades aqui na Alemanha, em Berlim, aí tem outros processos seletivos para bolsa, e são bolsas que outras pessoas também concorrem fora da Hertie. Então, eu sei que tem essa do DAD, mas todos os PhDs que estão nesse website que eu coloquei tem uma parte de financiamento de como proceder com as bolsas. Mas para o nosso específico só da Hertie, a bolsa é com a gente. E se você for aprovado, você recebe a bolsa também. Espero que isso ajude, se não, só marcar uma conversa comigo. Nesse sentido também, a Renata ainda perguntou sobre a data de inscrição para a bolsa de PhD de vocês e quais são esses prazos, quando começa e termina o processo seletivo de bolsa. De bolsa, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ainda não começou, inclusive, para o PhD, preciso dar uma olhada. Mas o processo seletivo para a bolsa, ele funciona junto com o processo seletivo para o PhD, então não tem que fazer uma segunda coisa para a bolsa. Você se inscreveu para o PhD, você vai conseguir, você está automaticamente também se inscrevendo para a bolsa do PhD. Agora, para o mestrado é diferente, para o mestrado, o processo seletivo é até 1º de maio. A nossa maioria das bolsas totais, 100%, o prazo foi 1º de fevereiro, mas tem algumas abertas ainda até 1º de março, e para os parciais é até 1º de maio. Eu acabei de dar uma olhada aqui no PhD, está aberto agora ainda, então ele provavelmente vai ficar aberto pelo menos por mais um mês. O processo seletivo para o PhD é relativamente menor do que para o mestrado, por isso que tem que estar ligado nesse prazo. Eu vou deixar aqui depois, Renata, só para não tomar todo o tempo, os prazos mais certinhos, tá? Mas se você quiser, pode entrar em contato comigo também. Obrigada, Mariana. Essa é uma dica muito boa de ficar de olho nos prazos. Isso vale para qualquer inscrição em qualquer universidade. A próxima pergunta que a gente tem é do João Pedro. Ele pergunta se o Instituto de Deggendorf possui vínculo de dupla graduação com a PUC do Rio Grande do Sul e se os cursos em alemão estão disponíveis para essa opção. Olá. Eu não sei te dizer exatamente se tem vínculo com a PUC, então eu tenho que dar uma olhada para conferir. A faculdade tem vínculo com algumas outras, mas mesmo se não tiver com a PUC, se for o caso, não sei se você está cursando agora ou não, mas você pode fazer inscrição para cursar algum curso relacionado na Alemanha, e tem algumas outras faculdades, por exemplo, tem um curso que eu tenho certeza que tem, que é uma parceria entre a República Tcheca e a Alemanha. Então, esse eu tenho certeza que tem. Com o Brasil, tem uma faculdade no Ceará, que tem uma parceria. A PUC eu não tenho certeza. E depende também de qual é a área de estudo. Mas eu vou deixar o meu e-mail no chat, e você pode me mandar a mesma dúvida por e-mail, que eu confiro para você com certeza, e aí eu te mando a resposta certa. Tá bom? Obrigada, Tamires. Eu Can acho que also say something for that. And we're always open for mobility. So even though we might not have a cooperation, we have many different courses that have double degrees. And if anyone wants to go to Germany just for one semester, there is always the opportunity to do a mobility to Germany, even though there is no cooperation directly with the university. Thank you so much. A próxima pergunta é do Thales. Ele pergunta sobre informações de bolsas de mestrado do DAD. Então, eu vou deixar para você, Thales, no chat o link para o nosso site, para você ver as nossas opções de mestrado, e também o nosso e-mail de contato, para você, se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente diretamente e a gente vai respondendo, tá? E a gente acho que já pode ir para a última pergunta, que é do João Pedro, perguntando quais são as condições para concorrer à bolsa de 50% da Universidade de Aachen. Bom, eu acho que as condições são bastante fáceis. A única coisa que a gente precisa são as tuas informações
dos estudos, uma carta inteira que você fez nos últimos anos na universidade no Brasil e também uma carta não sei como é que se diz, uma carta hum, de por que você seria uma pessoa perfeita para essa bolsa. De motivação. Sim, isso, uma carta de motivação. E só isso. E então a gente vai lendo todas as cartas diferentes, porque normalmente chegam muitas cartas diferentes da muita gente. E a gente vai lendo e depois 2, 3 semanas sempre fazemos em, bom, a gente vai avisando vocês. Mas eu acho, em geral, é bastante fácil de fazer isso. Sim. Eu não sei se me expliquei bem, na Sim, verdade. sim. Desculpa. Foi ótimo. Obrigada, Cassandra. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, principalmente aos nossos palestrantes, pelas ótimas apresentações. Eles deixaram os contatos no chat, se vocês quiserem falar com eles diretamente, se vocês quiserem falar com o DAD diretamente, o contato também está no chat. E fiquem ligados nas redes sociais do DAD, porque a gente está sempre fazendo essas sessões e vocês podem sempre ter novas opções, conhecer novas universidades, tá bom? Essa sessão aqui foi gravada, ela vai estar disponível no nosso YouTube depois, para quem quiser assistir, caso tenha perdido alguma informação, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada.